Atenção, esse vídeo não tem intenção de apoiar ou endossar qualquer candidato. A intenção é somente entender o fenômeno Donald Trump como um homem que já foi presidente, que teve altíssimo índice de rejeição, conseguiu ser reeleito. Por que isso aconteceu? Então vamos tentar analisar esse problema. Vamos tentar entender quais são as causas que levaram a Donald Trump ser novamente eleito. E vou começar com uma imagem chocante. Muitos vão dizer que esse foi o momento em que Donald Trump foi eleito. Mão para cima, que posição de desafios, orelha sangrando após ter tomado um tiro, perseguição política. Vê só, eles estão tentando me derrubar. E com essa argumentação, Trump conseguiu ganhar muitas pessoas. Pode ser que isso não tenha sido a causa da sua eleição, mas com certeza foi a gota d'água, foi um dos momentos decisivos. Vamos tentar analisar o que aconteceu e por que aconteceu principalmente. Então vamos começar. Primeira coisa que aconteceu foi o declínio do Partido Democrata. E é uma coisa que vem acontecendo há longo tempo. Eu não tenho todos os dados aqui agora, infelizmente não deu tempo de preparar tudo, mas algumas coisas eu consigo destacar. A primeira coisa, a performance sofrível da candidata Kamala Harris na campanha. Então ela só fez, não sei bem o que ela fez, cada vez que ela aparecia era para falar alguma coisa irrelevante. E isso os próprios democratas estavam achando, não é uma opinião minha. Então, a oposição do povo americano ao descontentamento com a postura de Kamala Harris foi muito grande, porque ela não tinha nada a apresentar. A outra coisa é que ela se mostrava como uma continuidade do governo Biden, e o povo não estava satisfeito com esse governo. Nós já vamos ver por que havia essa grande insatisfação. Tá? E por causa disso, tinha muitos democratas migrando para o Partido Republicano. Na verdade, esse foi um fenômeno que vem acontecendo já há alguns anos. Tá? Essa polarização e essa posição dita de extrema esquerda, que começou a se manifestar dentro dos democratas, levou muito daqueles políticos mais de centro a se mover para os republicanos, apesar da presença maciça dos extrema-direita. É um fenômeno bem curioso, mas é uma coisa que vem acontecendo há algum tempo e se intensificou esse ano com essas eleições. Outro ponto foi a desconfiança pública da mídia tradicional, os famosos jornais CNN, Washington Post, MSNBC, todos esses grandes jornais que tendem a apoiar muito a posição democrata, começaram a perder credibilidade. Primeiro porque começaram a fazer uma campanha muito pesada de desconstrução da imagem de Trump, ou seja, atacar a pessoa Donald Trump, mostrar como sendo um homem desonesto, como diz, criador de conflitos, criador de divisões, e nós sabemos muito bem quem é Donald Trump. Todo mundo sabe que ele gosta de causar. Todo mundo sabe que ele gosta de causar uma comoção pública. E essa sempre foi a estratégia dele, mesmo antes de entrar na política. Quem não assistiu o famoso programa O Aprendiz, que foi reapresentado no Brasil com Roberto Justus? Claro, Roberto Justus é bem diferente de Trump, mas ele pegou a ideia. Então, essa imagem de conflito, de tensão, sempre foi a marca registrada de Trump. E isso fez com que ele ganhasse a outra eleição. A outra coisa que acontece também é a ascensão do X, antigo Twitter, dentro do discurso político, justamente por causa dessa queda de confiança na mídia tradicional. Isso é um fenômeno que está acontecendo globalmente. Eu acredito que no Brasil esteja acontecendo esse mesmo fenômeno, e as pessoas procuram alternativas. Eu não vou dizer que o X é realmente o melhor lugar para você procurar a verdade, mas pelo menos os dois lados têm voz lá. Não é como por exemplo, a CNN no Brasil, que só mostra um lado, o lado que lhe interessa.
No X você tem a briga e cada um toma a sua decisão. Eu pessoalmente não gosto muito do X não, mas eu sempre dou uma olhadinha para ver qual é a tendência. A outra coisa foi a presença do Trump nos podcasts que não estavam ligados à mídia, como por exemplo o podcast do Joe Rogan. E paralelamente a ausência de Kamala Harris nesses mesmos podcasts. Ela perdeu a oportunidade de dizer a que veio. E obviamente Trump, que não é bobo nem nada, tirou proveito disso. Tá? Essas coisinhas estão juntando e a opinião pública começou a se formar em cima disso. Outra coisa, isso pesou demais, são os problemas na economia. A inflação elevada, nós estamos aqui nos Estados Unidos com inflação a nível de Brasil. Isso aqui é uma coisa pavorosa para um povo que nunca viu inflação na vida. Juntamente com isso, juros altos para tentar conter a inflação. E o detalhe, os juros nos Estados Unidos eles são negativos. Então, isso quer dizer que a taxa de juros ela já era menor do que a inflação, que era baixa. Então, para tentar conter a inflação, eleva-se juros. O grande problema é que a principal causa da inflação são os gastos públicos. Gastos maciços com coisas que são muito questionadas, da ordem de trilhões de dólares. É uma coisa assustadora. E esses gastos envolvem, por exemplo, o gasto militar em outros países, a gente vai falar sobre isso. Os salários estagnados. Há não sei quantos anos, tipo, mais de 10, de 15 anos, que o salário mínimo aqui para o Estado está o mesmo, apesar do salto gigantesco na inflação. Isso vai gerando descontentamento, o povo vai ficando cansado e viram 4 anos passando de um governo democrata que não só não fez nada para melhorar a situação, como conseguiu piorá-la. É claro que é fácil você botar contra esse tipo de coisa num governo só. Obviamente, se você for analisar friamente, tem coisas da época do governo Trump e talvez até da época do governo Obama que esteja impactando a inflação hoje. Mas o grosso da responsabilidade é do governo atual e o povo sabe disso. Tá? Outra coisa é o mercado imobiliário que enlouqueceu. Nos Estados Unidos é muito importante para as famílias adquirirem a casa própria. E quando você tem um contexto que a inflação é elevada, os juros estão altos e os salários não sobem, a maior parte das pessoas ficam sem ter acesso a comprar a sua casa própria. Isso é um problema muito grave nos Estados Unidos. Para piorar um pouquinho a situação, investidores estão comprando as casas que seriam para o público e estão fazendo essas casas como aluguel ou outro tipo de investimento. Então temos a quantidade enorme de residências, de casas, apartamentos, que estão ou parados, somente esperando valorizar, ou entrando no mercado de aluguel. O que reduz ainda mais a oferta de imóveis para quem quer comprar e não tem um salário tão grande. A crise migratória. Esse talvez seja um dos pontos mais polêmicos e que talvez tenha dado muitos pontos para o Trump. O problema inicial, aquela avalanche na imigração ilegal que se intensificou no último ano. Chegou num ponto tão grande que o próprio governo, que estava fazendo vista grossa a isso, teve que botar uma barreira, teve que parar e controlar essa imigração. E há descontentamento por quê? Porque de um lado tem aqueles que imigraram legalmente, como eu, que ficam na fila esperando o seu processo ser julgado. E esse processo demora muito mais, porque tem muitas pessoas que fizeram a coisa do jeito, vamos dizer, errado, e acabam passando na frente por uma questão política. Então gerou insatisfação. E as famílias daqueles que têm uma cidadania acabam votando em Trump por causa de coisas desse tipo. A outra coisa foi a exploração política dessa crise migratória pelos dois partidos. Tá? Por exemplo, o próprio Trump estava alegando conexão entre crimes com imigrantes ilegais, o que foi assim, fortemente contestado pelo lado dos democratas, mas por outro lado os democratas eles estavam tentando usar essa questão da imigração como uma questão humanitária
Então, veja bem, nós somos os mocinhos, estamos tentando ajudar as pessoas. E isso não caiu bem para todo mundo. Isso não caiu bem para a maioria dos eleitores americanos. Guerras e gastos militares. Esse é um negócio que gerou muita polêmica também. Tá? Primeiro, a insatisfação com os rumos e com os gastos com a guerra Rússia e Ucrânia. Enquanto se esperava uma resolução rápida, ficou aquele chove não molha, muita gente morrendo dos dois lados, muito dinheiro americano indo embora em vez de ser usado dentro do próprio país, e as pessoas começaram a ficar cansadas disso. Aí teve um suporte assim, meio esquisito dos Estados Unidos com relação ao conflito israelense. Então, de um lado eles vão lá e dizem que apoiam incondicionalmente, do outro lado fazem pressão para que Israel encontre um acordo de paz, e enquanto está recebendo bomba na cabeça, isso gera muito conflito, muita insatisfação, e começa a ter um apoio da comunidade judaica nos Estados Unidos à campanha de Trump. Tá? Uma comunidade que, assim, tradicionalmente costumava apoiar os democratas, começa a apoiar republicanos. E uma coisa interessante aqui, às vezes as pessoas pensam que aqui é meio a meio, metade democrata, metade republicano. Não. Metade das pessoas, metade dos cidadãos americanos, eles não têm partido nenhum, eles são independentes, como se diz. Então, a outra metade é mais ou menos metade republicano e metade democrata, e essa metade democrata anda encolhendo. Então, a luta dos candidatos é sempre convencer essa parcela que não tem nenhuma filiação política. Eles é que decidem as eleições. Outra coisa é a diferença no discurso e similaridades também, tá? Por exemplo, a Kamala Harris, ela não tinha uma clareza na sua proposta. Então ficava meia coisa assim na ideia da continuidade do discurso, né? E nem todo mundo está contente com a situação atual. Então, se tem uma coisa que ninguém quer, é continuidade. E a outra coisa foi tentar provar que Trump era o fim da democracia. Do lado de Trump, aquela ideia de fazer a América grande novamente, desde a outra eleição ele vem com isso, só que ele faz isso com propostas. Ele fala, eu vou reduzir os juros, eu vou aumentar o incentivo para as empresas, eu vou regularizar a imigração, eu vou fazer um monte de coisa. Ele diz o que vai fazer. Se vai fazer, eu não sei. Mas pelo menos ele diz que vai. E o outro lado também, provar que Kamala Harris era o fim da democracia. Então tem uma semelhança de discurso também. Outro ponto importante é a presença desse homem aqui, Elon Musk. E ele apresenta essa hipótese aqui que ela parece ser assim convincente, ela parece fazer sentido. E muita gente comprou ela. Que é o seguinte, que o governo democrata permite a entrada de grande número de imigrantes ilegais. Aí depois eles realocam esse pessoal nos estados pêndulo, ou seja, aqueles estados que decidem a eleição. Como talvez vocês saibam, nos Estados Unidos, o que conta não é o número total de votos de eleitores, mas sim a decisão no colégio eleitoral. Aqui o eleitor vota num delegado e esse delegado vai votar no presidente. Isso é feito para poder manter o equilíbrio entre os estados. Normalmente, os dois resultados batem. Como esse ano aconteceu isso. Trump teve a maioria dos votos populares, mas também teve a maioria dos votos do colégio eleitoral. Mas já teve umas 2 ou 3 vezes em que isso não aconteceu. Por exemplo, na eleição anterior de Trump, ele perdeu no voto popular. A Hillary Clinton teve mais votos, mas ele ganhou no colégio eleitoral, que é o que realmente conta. Então, a ideia é que esses imigrantes vão ser regularizados, vão receber cidadania, e aí maciçamente eles vão votar nos democratas. Bom, a primeira questão é, será que eles votariam nos democratas mesmo só por uma questão de gratidão? Assumir uma coisa perigosa, você não pode garantir que eles vão votar. E outra coisa é você garantir que eles vão receber essa cidadania em 5 anos. Normalmente demora 10, 15 ou 20. Então, mesmo que esses imigrantes, uma parcela importante deles consiga uma cidadania a tempo de votar na próxima eleição,
Eu pessoalmente acho muito pouco provável que isso vai fazer alguma diferença no resultado das eleições. Não sei. E fica cada um para julgar. Bom, gente, isso aqui é o pequeno panorama e de algumas coisas que eu consegui avaliar rapidamente. Está tudo muito em cima da hora. Eu não consegui coletar muitas evidências disso, porque teria que fazer um trabalho que ia levar muito mais tempo. E eu queria soltar esse vídeo rápido. Porque vocês têm que entender o que está acontecendo. O povo americano gosta de heróis. Eles gostam daqueles cowboys. Deixa eu voltar aqui de novo no começo. Eu vou mostrar para você o que é que eles gostam. Isso é que eles gostam. Quando o Trump toma o tiro e fica claro que tem alguém tentando derrubar ele. Deixa eu mostrar, não estou mostrando. Quando tentam fazer isso, que é a primeira coisa que ele faz? Pulso em riste, fala, eles não vão nos derrotar. Gente, americano adora isso. Vocês não fazem ideia. Isso aqui foi a coisa que tocou o coração do povão americano e eu tenho certeza que eles foram ganhos nesse momento. Posso estar errado, mas eu acho que foi isso mesmo que aconteceu. E é importante a gente entender o que aconteceu, como esse homem voltou a parar lá em cima. Tá? De novo, eu não sou nem contra nem a favor, antes pelo contrário, mas a gente vai ter que conviver com Donald Trump. E talvez, em alguns aspectos, seja melhor ele do que a Kamala Harris. Não sei. Se o prognóstico fosse de mais 4 anos de marasmo, talvez esse maluco aí seja mais útil pra gente. Só o tempo vai dizer. Só o tempo vai poder mostrar se o povo americano fez a escolha certa ou a escolha errada. Então eu quero agora convidar vocês a colocar a sua opinião. O que você acha do Trump? O que você acha da Kamala Harris? Você gosta deles, não gosta? Por favor, contem-se. Vamos usar a linguagem respeitosa. Por mais que você odeie um lado ou outro, mas coloque o que vocês acham que vai acontecer e que tipo de consequência vocês acham que vai ter para o Brasil Donald Trump ser novamente presidente dos Estados Unidos. E eu quero convidar vocês para assistir esse outro vídeo que eu estou recomendando aqui. Eu não sei se é desse lado ou é um dos dois. Um dos dois lados aqui vai ter o link para um outro vídeo onde eu falo sobre algumas oportunidades de imigração legal para os Estados Unidos. Então aguardem que logo vai estar saindo também um novo vídeo onde eu vou falar sobre estudar nos Estados Unidos. Então pessoal, um grande abraço e até mais.